Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Abram vossas Bíblias em Lucas 23, do 13 ao 25. Eu agradeço a visita dos irmãos, de todos nós que estamos aqui para ouvir essa palavra maravilhosa e sermos construídos espiritualmente nesse domingo, desse alimento a qual o Senhor Jesus nos proporcionou, depois de ter levado nossos pecados para a cruz, nos justificando diante de Deus. Amém? 23, do 13 ao 25. Lucas 23, do 13 ao 25. Amém? E convocando Pilatos, 23, 13. Amém? E convocando Pilatos, os principais dos sacerdotes, os magistrados e o povo, disse-lhes: Haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo, e eis que, examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa das de que o acusais acho neste homem. Nem mesmo Herodes, porque ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, soltá-lo-ei. E era-lhe necessário soltar-lhe um detento por ocasião da festa. Mas toda a multidão clamou a uma voz, dizendo: Fora daqui com este, solta-nos Barrabás. Barrabás fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar a Jesus. Mas eles clamavam em contrário, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. Então ele, pela terceira vez, lhes disse: Mas que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Mas eles estavam com grandes gritos pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos e dos principais dos sacerdotes redobravam. Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam, e soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma sedição e homicídio, que era o que pediam, mas entregou Jesus à vontade deles. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela fala assim: nosso conhecimento, aquele que Ele passa para nós, do princípio, do meio e do fim, nada pode mudar os planos de Deus. Nada pode mudar os planos de Deus. Nós estamos aqui reunidos, mas nesse domingo, mais uma vez, para aprender um pouco mais da palavra, porque é somente pelo conhecimento é que vem a salvação. Não existe salvação sem o conhecimento. Você tem que ter o conhecimento para você ter fé, abrir o seu coração, saber o caminho que você está andando, a direção a qual você está indo, o que agrada, o que não agrada ao nosso Deus, porque o Senhor Jesus morreu na cruz, como Ele levou esses nossos pecados, e tudo isso, esse entendimento nos é passado através dessa palavra, que nós vamos caminhando de fé em fé, de glória em glória. E você vê Jesus Cristo, que curou pessoas, que andou sobre as águas, que curou pessoas que já estavam mortas há 3 dias, e Jesus Cristo, nesse momento aqui, Ele se entrega por mim e por você, para que nossos pecados fossem perdoados, e nós podemos aqui hoje, reunidos através dessa palavra,
ter o sentido daquilo que Deus tem para nós, o melhor que Deus tem para nossas vidas, espiritual, nos transformando o nosso coração. Porque se você notar desde o princípio, Deus não coloca, Ele nunca vai tocar no seu livre-arbítrio. Se você veio aqui hoje para ouvir a palavra, você se sentiu no coração de querer vir, ouvir, entender, e Deus transformar a sua vida, porque Deus nunca vai tocar no seu livre-arbítrio, Ele é seu. Ele quer que você o ame por aquilo que Ele é, colocando pregadores, homens de Deus, ao qual passam a mensagem e vai fazendo com que você entenda esse caminho tão maravilhoso como Ele é. Jesus Cristo estava aqui já para ser crucificado injustamente, e no momento que Pilatos não queria crucificá-lo, ele teve uma ideia, ele teve um plano. Ele disse: eu vou colocar, porque toda a festa dos judeus, eles pedem, e tinha uma tradição de soltar uma das pessoas que estavam presas, e ele pega Barrabás, que era uma pessoa má, uma pessoa ruim, que já tinha cometido assassinato, e ele falou: eu vou colocar essa pessoa, para que eu colocando ela, eles não venham querer matar o Senhor Jesus. Mas lembre que quando há um plano de Deus, vai acontecer. Nada que o homem tente fazer vai mudar os planos de Deus. Você pode ou caminhar nessa porta estreita que o Senhor Jesus fala, ou você pode andar naquela porta larga que é o que o mundo oferece para você. Mas você tem que lembrar que no final você vai dar o último passo nessa terra, e aí você vai precisar do Espírito Santo, aquele a qual você só vai ter você tendo fé no seu coração, abrindo ele para que o Senhor Jesus coloque. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Só a partir desse momento o seu nome é escrito no livro da vida, e quando o Senhor Jesus voltar, Ele vai te acordar e vai levar para os céus. Esse mundo, essa passagem a qual nós estamos aqui hoje, é um aprendizado que Deus nos dá. Amém? A palavra de Deus fala lá em Gênesis 3, vamos pegar o começo de tudo. Gênesis, criação, para que você tenha um pouco de entendimento, saber que tudo isso que Deus fez, os céus e a terra, Ele fez para nos criar e nos moldar, sem ao mesmo tempo tocar no nosso livre-arbítrio. A palavra de Deus fala lá em Gênesis 3, ela fala assim: ora, a serpente, a mais astuta de todas as animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito, esta disse à mulher, é assim que Deus disse: não comerei de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, conhecendo o bem e o mal. Aí, nesse momento, Deus fala para você: você não pode fazer isso através da sua palavra. Deus fala para Eva, Deus fala para Adão: não pode comer desse fruto, que no dia que vocês comerem, certamente morrerão. Só que aí Ele permite que uma certa serpente entre no jardim para manipular a sua palavra. E aí você pergunta: mas Deus não é ruim? É claro que não. Ele está construindo a nossa consciência. Se você conhece o bem e o mal, foi porque um dia os nossos pais comeram do fruto proibido que Deus disse: não pode comer, para você valorizar aquilo que Jesus tinha para você, para mim, para nós, lá na frente. Porque Deus trabalha na nossa vida. O trabalho que Ele tem na nossa vida requer tempo, leva tempo, dedicação, vontade, reunir, amar o próximo, porque a palavra de Deus fala lá se não me falha a memória, 1 Coríntios, sem amor
Não adianta você entender de nada da letra, você tem que amar o próximo. Esse é o verdadeiro segredo, o verdadeiro sentido. A partir desse momento, o ser humano peca contra a palavra de Deus, come do fruto proibido e se torna isso que nós somos antes de conhecer a palavra. Mesquinhos, manipuladores, pessoas más, que por qualquer oportunidade que tem, passa a perna no próximo, não está nem aí com o seu vizinho, não está nem aí com o seu parente. E Deus vem nos dar a palavra para vir nos corrigir de dentro para fora, porque esse sempre é o intuito da palavra, transformar o nosso coração. Porque se você notar, depois que se come do fruto proibido, a qual o Senhor tirou do jardim, porque Deus tinha ordenado que não podia comer desse fruto. Ele tira do jardim, e quando você vê a próxima descendência de Adão e Eva, Caim vai e mata o seu irmão. Por quê? Por ouro? Por prata? Não, por inveja. Porque Deus recebe o sacrifício de Abel, mas não recebe o sacrifício de Caim. Caim vai lá e mata o seu irmão. Mas se você notar, lá no Novo Testamento, quando o Senhor Jesus, quando Deus manda o seu Filho unigênito, que nunca fez o mal para ninguém, e não tinha pecado porque era Filho de Deus com o homem, ele podia justificar as duas partes, o homem sendo justificado na terra porque Jesus era homem, e sendo justificado no céu porque Jesus era Deus. E se você notar, a mesma coisa se repete lá na frente, porque os seus irmãos o mataram, por causa que Jesus fazia um bom sacrifício, fazia um sacrifício aos olhos de Deus maravilhoso, obedecendo a palavra, andando nos caminhos, curando pessoas, e aí se repete a mesma coisa, só que a diferença é que Caim não tinha o entendimento daquilo que ele estava fazendo, era mal, ele não conhecia as leis. Enquanto o povo judeu, o povo de Deus, tinha esse conhecimento, porque Moisés tinha dado os mandamentos: amar a Deus de todo o teu coração, amar o teu próximo como a si mesmo, porque quando você ama o seu próximo, você quer o bem para ele, você quer ajudar da maneira que você puder, e se você não tiver condições de ajudá-lo financeiramente, Deus pode, a gente ajoelha e ora, e Deus transforma, fortalece, faz a gente crescer firmado nessa palavra. Mas você tem que ter fé, porque senão é só a letra, e tendo fé é a palavra, e a palavra de Deus tem poder, porque Ele fez os céus e a terra apenas com a sua palavra. E se você notar, quando tinha coxos, pessoas cegas, Jesus Cristo os curava apenas com a palavra de Deus. Por quê? Porque ele andava nos caminhos do Senhor de verdade. Ele fazia e nos mostrava o caminho, aquilo que nós estamos fazendo aqui hoje, levando essa mesma palavra para as pessoas que não têm o entendimento, não pedindo nada em troca, só agradecer por aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas, nos dando o verdadeiro entendimento da salvação. E no momento que Eva começa a conversar com a serpente, e o mais interessante é que o Senhor fala que a alimária era a mais astuta dos animais, que a serpente estava usando, que o diabo estava usando, e ele continua usando da mesma maneira nos dias de hoje, porque quando o homem pecou contra a palavra e comeu do fruto proibido, e conheceu os dois lados da moeda, sem saber que estava conhecendo um lado ruim, um lado bom, Deus deixa aquilo acontecendo, dando continuidade, para que lá na frente, Ele nos desse o remédio. Esse remédio é a água da vida, esse remédio é o pão da vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Nos mostra toda essa história para nos mostrar lá na frente que nós precisamos do Senhor Jesus.
Na palavra que nós pregamos domingo passado, a parte bonita que o Senhor Jesus fala, a vida não se... Você não tem vida por causa de coisas materiais. A verdadeira vida que nós temos é conhecer a palavra, o verdadeiro amor que o Senhor teve por cada um de nós. Nós somos construídos lá atrás. E Deus deixa aquele povo andar, cometendo as maiores atrocidades. Mas existia um povo que estava glorificando a Deus. E esse povo, Deus vem trabalhando através deles, pregando a palavra como ela é pregada, como ela está sendo pregada aqui hoje, para que vocês venham ter esse verdadeiro entendimento. As pessoas que sofreram, não sofreram em vão, porque Jesus fala: aquele que perder a vida por mim, ganhará. Mas aquele que ganhar a vida, tentar ganhar a vida sem mim, esse vai perder. Por quê? Porque no final o Senhor Jesus vai vir e nos resgatar. Se você não tiver fé, olha nos livros de história e você vai ver que o nosso mundo é dividido em antes e depois de Jesus Cristo. A história foi tão grande que ela dividiu o mundo. Agora é só você ter fé no seu coração e ter essa mudança. Tudo que é novidade na nossa vida dá um choque na gente no começo. Mas aí a fé faz com que a gente continue voltando, continue crescendo, continuemos sendo transformados. A palavra de Deus fala lá em Provérbios 19, ela fala assim, Provérbios 19. Dezenove, 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Não adianta, o homem pode tentar de todas as maneiras buscar a sua salvação, mas a sua salvação, ela vem de Deus. A nossa salvação, ela vem do Senhor Jesus Cristo, porque Deus nos deu Ele para nos salvar. Não existe outra maneira. Em Mateus 27, a palavra de Deus fala assim, Mateus 27, 11, Mateus 27, 11. E foi Jesus apresentado ao governador, e o governador interrogou, dizendo: és tu rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: tu dizes. E sendo acusado pelos príncipes do sacerdote e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: não ouves quanto testifico contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito maravilhado. Então o que a gente vê aqui? Você vê uma repetição do Novo Testamento. Você vê os irmãos do Senhor Jesus aqui, o povo dele matando, querendo matar, querendo crucificar ele aqui, nesse momento, por pura inveja. Porque Jesus não estava correndo atrás nem de ouro, nem de prata, e sim salvar almas. Assim como nós também estamos aqui hoje, pregando essa palavra para que corações abram e o Senhor Jesus entre dentro e mostre o verdadeiro caminho, que é a salvação. Porque as igrejas, o Senhor Jesus colocou as igrejas para dar continuidade à sua obra, até ela voltar. Igual aquele doente que estava lá, que tinham batido nele, e passou o levita, não deu moral, passou o sacerdote, não deu moral, e aí passa um samaritano, e ajuda, cuida da ferida dele,
e fala, e leva ele para a estalagem, e ajuda ele financeiramente, paga para curar, e fala assim: quando eu voltar, eu vou pagar tudo que vocês gastaram com eles. É a palavra de Deus falando para cada um de nós: cuida do meu povo que não tem o conhecimento da palavra, que está machucado, que está triste, e mostra para eles a minha palavra, e ajuda no que for possível, porque quando eu voltar, vocês vão ter galardão no céu. A palavra de Deus fala: nós juntar esse tesouro na terra, onde a traça come, o ladrão rouba, e rouba mesmo. A juntar esse tesouro no céu, onde ninguém toca, é seu. Esse é o intuito da palavra, é transformar, ganhar almas para o Senhor. Então você vê que nesse momento aqui, Pilatos, que era o governador, ele está tentando mudar a situação. Ele não queria matar o Senhor Jesus, ele já tinha conversado. A palavra de Deus fala que ele ficou maravilhado com o Senhor Jesus, por tudo que ele tinha feito. Ele só fez o bem porque esse povo queria matar ele, porque se ele não morresse, nós não estaríamos aqui reunidos. Existe um propósito de Deus, existe um propósito de Deus na vida de cada um de nós aqui hoje, cada um aqui ganhando almas para o Senhor, e Ele protege o seu povo, e Ele transforma. Ele fala: vai ter dificuldade, mas eu vou estar no meio dessa dificuldade, e eu comando tudo isso aqui. Eu fiz os céus e a terra, eu fiz as estrelas, eu sei o nome de cada estrela que tem no céu, porque eu mesmo fiz cada uma. Não se preocupa com coisas materiais, porque o Senhor, Ele está aqui para te mostrar as coisas espirituais. E a palavra de Deus fala que se você amar Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Lembra disso? Às vezes pode demorar. Só Deus conhece seu coração. Eu não conheço o coração de ninguém aqui, mas o Espírito Santo de Deus conhece o coração de cada um aqui. Ele sabe o pensamento de cada um aqui. Vieram por quê? Para glorificar a Deus, para entender da palavra, para crescer espiritualmente, para continuar nesse caminho, ou está tendo alguma dificuldade? Ele sabe de cada um de nós. Pilatos não queria crucificar Jesus, era uma pessoa inocente, ele estava fazendo de tudo para que isso não acontecesse, por isso ele colocou Barrabás. Eu vou colocar esse Barrabás, que eu quero ver, o cara já matou gente, o cara é ruim. Eu coloco ele, eles vão falar assim: não, esse Barrabás não reconhece a história dele, era o mais conhecido. E aí eu não vou ficar com a minha mão manchada de sangue. Mas Deus tinha um propósito, Jesus ia morrer naquele dia, naquele momento. E por não adianta o homem tentar interferir na obra, porque quando Deus fala vai acontecer, acontece. E tinha então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus? O mais interessante é que se cada um de nós estivesse nesse lugar, nós íamos também mandar soltar Barrabás, porque nós não tínhamos o conhecimento do amor verdadeiro que o Senhor Jesus nos mostra. Um amor tão grande, que quando Ele morreu, o Senhor, nosso Deus, ressuscitou Ele. A partir desse momento, a morte não tem mais poder sobre o cristão verdadeiro, que anda na palavra, que passa por dificuldades, que anda no deserto, mas o Senhor anda com cada um de nós, também nesse deserto. E o melhor de tudo é que Ele nos alimenta lá. O deserto serve para a gente se desprender daquilo que o mundo vem nos oferecendo. Em Êxodo 1, 22, a palavra de Deus fala assim, Êxodo 1, 22, Êxodo. Então ordenou Faraó todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida.
O faraó tinha falado para as parteiras, para quando nascesse o filho dos judeus, dos hebreus, para que elas matassem os homens, os meninos que nascessem. Só que elas não quiseram fazer isso. E Deus se agradou tanto da atitude que elas tiveram, que a palavra de Deus fala que, portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas. A atitude que elas tiveram em obedecer a palavra, e não aquilo que o mundo, que Faraó simbolizava esse mundo. E aí Faraó manda então, fala para a nação, os meninos que nascer vão ser jogados no rio Nilo, cheio de crocodilos. E você vê o mais interessante, é que quando Moisés nasce, ele é jogado no rio, do jeito que o faraó tinha falado, mas ele foi jogado do jeito que Deus queria que fosse, não para morrer, e sim para nascer, porque a palavra de Deus, ela faz com que a gente nasça de novo, tendo novas oportunidades na nossa vida. O crente verdadeiro é o homem ou a mulher mais corajoso que existe, porque ele não confia nas suas fraquezas, ele confia na força de Deus. É por isso que o povo andou 40 anos no deserto, é por isso que quando colocou dificuldade na frente de Davi, ele passou, enquanto que Saul, que era o grande, que era o tal, quando viu Golias, não saiu nem da tenda, e Davi foi lá e enfrentou. O crente de verdade, ele enfrenta a dificuldade, ele põe Deus na frente e caminha. E é assim que ele faz nas nossas vidas, cada dia um passo grandioso, transformando. A partir desse momento que o povo de Deus faz o que o faraó queria, mas da maneira que Deus mandou, Deus pega e coloca o próprio faraó para cuidar de Moisés, fala, cuida dele agora, ensina ele a ler e escrever, porque eu preciso dele para ler os mandamentos para o meu povo. O povo era escravo, não tinha conhecimento de leitura, e é assim que você vê como que Deus faz na nossa vida. Ele pega uma pessoa que o povo é escravo e coloca o próprio faraó para cuidar e falar, você vai estudar nas melhores escolas, para salvar meu povo, para falar verdadeiramente como a palavra deve ser pregada, e tirar o meu povo da escravidão, porque você só vai saber que estava na escravidão, quando você conhecer a liberdade que é a palavra, mas tem que abrir o coração, para você ver os dois lados da moeda, senão você nunca vai acreditar. Por isso que em Hebreus fala, tem que ter fé para agradar, fé de Pedro, de João, fé de Paulo, que apanhava, ele não revidava, ele levantava e o Senhor falava, continua caminhando que eu estou contigo. Mas aqueles que batiam nele, a história deles já não era tão boa assim. Amém? Em Provérbios 9:10, Provérbio de Salomão conhece, ele conhece os dois lados da moeda, viveu na esbórnia, mas depois se arrependeu e escreveu Eclesiastes, tudo é vaidade. Provérbios 9, fala assim, 9:10, Provérbios 9:10, fala assim, olha que coisa bonita, tudo na palavra é bonito, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você não tiver temor a Deus, você nem sabedoria você tem. Você pode ser a pessoa formada, graduada, doutor, médico, você pode ser advogado, mas se você não tiver temor de Deus, você não tem sabedoria. A ciência do santo é a prudência. Então você vê que esse cara, que era Salomão, ele sabia o que estava falando. Ele nasceu num berço de ouro. As dificuldades quem passou foi seu pai. Quem andou no deserto foi seu pai.
Quem apanhou no deserto foi seu pai. Então seu pai tinha o verdadeiro valor de quem era Deus de verdade no coração. Ele pegou o bonde andando. Mas por causa do seu pai, Deus honrou ele até o finalzinho da sua vida, mesmo fazendo todas as catástrofes que ele podia fazer. A bagunça a vida dele. Foi se afastando de Deus, foi com a concupiscência da carne, a soberba da vida, tudo, ele foi lerando tudo. E o homem que anda com Deus, ele tem que andar espiritualmente na palavra, não se importando com o que o mundo oferece, mas o que a palavra oferece para você. A verdadeira alegria que nos transforma. Davi foi tirado das malhadas, cuidando das ovelhas, pequenininho, obediente, humilde, e Deus fez ele crescer, se tornou rei. E é assim que ele faz na nossa vida. Se ele quiser mudar a sua vida, ele muda, mas lembra, ele não vai mudar da noite para o dia, requer tempo, determinação, vontade. Leva tempo nós sermos transformados, leva tempo para a gente desprender daquilo que a gente aprendeu durante a nossa vida até os dias de hoje. Eu não acredito em Deus não, nem esse negócio de Deus não existe. Requer tempo, coração, abrir, porque Deus só vai falar com você a partir do momento que seu coração abre, e aí você tem que ser verdadeiro com Ele, e Ele sabe se você está sendo verdadeiro ou não. Então você vê, Salomão fez tudo que fez, e lá na frente o que o Senhor fez? Dividiu as tribos, 2 para um lado e 10 para o outro. Por quê? Porque ele não andou na palavra, mas porque o seu pai andou e obedeceu. A primeira geração o Senhor ainda cuidou ainda. É assim que ele faz com cada um de nós. Mateus 12:38, a palavra de Deus fala assim, Mateus 12:38, já estamos quase terminando, tendo um pouco mais do entendimento dessa palavra maravilhosa. Mateus 12:38. Então alguns dos escribas e dos fariseus foram a palavra dizendo: Mestre, quisermos ver tua parte, algum sinal. Mas ele respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias, 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Nada pode mudar os planos de Deus. Deus falou para Jonas: vai pregar a minha palavra em Nínive. Mas Jonas, desobediente, falou: eu não vou pregar a palavra não, eu vou para outra banda. Entrou no navio, escondidinho, foi lá para o porão. Aí o Senhor faz o quê? Começa a sacudir o navio, começa a sacudir quem está perto, começa a sacudir tudo, o porão. E aí ele tem que sair lá de dentro, né? Porque quando Deus quer fazer uma obra, não importa o tempo, ela vai ser feita, e da maneira dele, do jeito dele. Resta que a gente se prontifique a fazer do jeito que ele quer, assim como nós estamos aqui. Como eu já disse nas pregações anteriores com o irmão Júlio, quando a gente quis aumentar, e só esteadinha aqui, só pôr ele para frente, o Senhor falou assim: não vai mexer em nada, continua pregando aí de baixo. Mas Senhor, tá bom, já que o Senhor quer assim. Isso é obedecer a palavra. Porque as pessoas que elas vêm aqui, elas vêm com o coração aberto para receber a palavra. Porque verdadeiramente é o que nós fazemos, ensinamos o caminho. Agora, se você vai andar nesse caminho amanhã ou depois, depende única e exclusivamente de você. Porque Deus não obriga ninguém a amá-lo. Ele abre os braços para qualquer um abraçar ele. Ele abraça e fala assim: agora você vai andar comigo, igual ele fez comigo, com o irmão Júlio, com a irmã Josi, a irmã Lisângela, minha esposa, cada um de nós, para que as pessoas vendo a mudança e a transformação, queiram também esse milagre para elas. Em Gênesis 18, 23, 26, já terminando. Amém, glória a Deus. Gênesis 22, Gênesis 18, 23. 18, 23.
E chegou-se a Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-ás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faça tal coisa, que mates o justo com o ímpio. Que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra. Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos, dentro da cidade pouparei todo lugar por amor deles. O amor de Deus. Por causa de 50. Eu sei que nesses 50 caiu para 30 e caiu para 10. Aí Abraão falou assim: o negócio lá está feio, né? Não tem nem 10 justos. Por que Deus mostrou isso para Abraão? Porque quando Abraão viu Sodoma e Gomorra queimando, quando ele viu a esposa do seu tio virar uma estátua de sal, quando ele teve o seu filho da promessa, foi Isaque, e o Senhor mandou ele sacrificar, aí veio aquela palavra, fala: o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Porque quando Deus falou: você vai ter que sacrificar seu filho, lá na frente, ele levou seu filho para fazer o sacrifício. Mas o mais interessante é que o filho, hora nenhuma, se debateu, deixou ele amarrar ele, colocar no lugar para fazer o holocausto, porque o filho conhecia a palavra, porque Abraão pregava a palavra para o seu filho. Isso agrada a Deus quando você fala de Deus para os seus filhos. Ele se alegra, ele fala: minha palavra está tendo continuidade na família. E nesse momento, quando ele levantou para matar o seu filho, aparece o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para morrer no lugar dele. Esse mesmo Jesus que nós estamos pregando, que veio nos salvar, nos transformar nossas vidas. Mas ele precisou de ter o quê? Primeiro, fé, abrir seu coração. Segundo, entendimento. Se você não tiver entendimento, como que você vai ter fé, se você não entender aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas? Por que esses caras ficam dentro, debaixo desse telhadinho? Por que essa família fica debaixo desse telhado aí pregando a palavra? Esse povo é doido? Você vai ver doido daqui um tempo, você vai ver. Os outros passar e falar assim: moço, Deus está com esse povo mesmo. Porque a obra de Deus verdadeira, ela leva tempo. Deus nunca fala o tempo que vai levar para crescer. Ele só fala assim: cada dia é um dia. Continua orando, continua buscando o conhecimento, continua me buscando e eu vou também junto com você, transformando as nossas vidas. Em Lucas 23, para finalizar, né? Vamos finalizar agora. Em Lucas 23, a palavra de Deus fala assim, 23, 19. Fala assim: Barrabás fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade de um homicídio. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar a Jesus. Pilatos queria soltar de todo jeito. Mas quando Deus fala que vai acontecer, não tem como, vai acontecer. Crucifica. Então, ele pela terceira vez ele disse: mas que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte, castigá-lo-ei, pois soltá-lo-ei. Mas eles instigavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado, e os seus gritos e os dos principais sacerdotes redobravam. Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam. E aí o resto da história todo mundo sabe. Nosso Jesus foi crucificado para levar os nossos pecados, crucificado pelo seu próprio povo. Em Gênesis, Caim matou seu irmão, mas não tinha um conhecimento daquilo que ele tinha feito, estava errado. Mas o povo matou o Senhor Jesus, mas ele já tinha o conhecimento de tudo. Porque Deus deu a lei para eles. Mas a inveja falou mais alto, mostrando para cada um de nós que se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus dentro da gente, nunca haverá mudança. O ser humano é isso que mostra aqui. É inveja, maldade, crueldade. Se você ligar a televisão, você vai ver filho matando a mãe, filho matando o pai, drogado e aquele rolo danado. O cara pega um celular que vale R$10 e mata o próximo. Por isso que precisamos do Senhor Jesus. Por isso que a palavra de Deus é pregada, para a gente abrir o nosso coração e sermos transformados.
E eu agradeço essa rica oportunidade, que essa palavra venha ficar no meu, no seu e no nosso coração, nos dando verdadeiro entendimento espiritual do que Deus quer nas nossas vidas. Amém? Vamos cear agora.